Olá, pessoas! Hoje vamos falar sobre darwinismo social. Mateus, o que é darwinismo social? Vamos falar então sobre darwinismo social, logicamente falando sobre Charles Darwin, vamos falar sobre Fyodor Dostoiévski, vamos falar sobre Friedrich Nietzsche e sobre aquele homem que esteve no século XX no poder da Alemanha, chanceler e depois ditador da Alemanha, que tem um nome chamado Adolf e tem o segundo nome que começa com H, que eu não posso falar aqui na plataforma porque só mencionar esse nome e tal causa realmente um cancelamento do canal e os números caem, né? Se é que dá pra cair mais do que já tá. Mas assim, é preferível não falar, então vou chamar esse homem de Adolf. Então o que Adolf, Charles Darwin, Friedrich Nietzsche e Fyodor Dostoiévski têm em comum? Vou explicar para vocês nesse vídeo. Então, vamos falar sobre darwinismo social. Charles Darwin, o biólogo, quando ele, inclusive ele já esteve aqui no Brasil, já catalogou aqui a fauna e a flora brasileira, viajou o mundo todo. E o Charles Darwin, o que ele vai fazer? Ele vai criar a teoria da evolução das espécies. Inclusive tem um livro da evolução das espécies. Só que eu estava vendo um podcast recentemente que estava dizendo ali que o Sérgio Sacani, né, um cara que fala sobre ciência no podcast, estava falando que, inclusive, ele acha errado o nome teoria da evolução, porque significa que existe alguma coisa menos evoluída do que a outra coisa, né? E não seria legal essa comparação. Então ele vai dizer que para ele seria melhor teoria da adaptação, que faz até mais sentido dentro do que o Charles Darwin falou. Mas, como as pessoas ainda utilizam o nome de teoria da evolução, eu vou utilizar esse nome por enquanto aqui no vídeo, beleza? Mas, inclusive, eu prefiro o nome teoria da adaptação. Então, Charles Darwin vai dizer o seguinte na teoria dele, de que existem pessoas, seres, assim como os animais, que eles vão tendo uma adaptação melhor às condições onde eles estão vivendo. Os animais que vivem no Ártico, que vivem em lugares de frio, eles se adaptam ao frio. Os animais que vivem no calor, eles se adaptam para viver no calor. Os animais que vivem em situações mais propensas ao extremismo, muito calor, muito frio, eles vão se adaptando àquilo ali, entre outras coisas. Então ele vai dizer que existe essa teoria, né, que os seres biológicos aqui do planeta Terra, eles se adaptam ao território. Ao território, às condições naturais, a milhares de anos de caça ou de sendo perseguido por predadores. Então, galera, o mais importante é constar o seguinte, isso, a teoria da evolução não significa que acontece de um ano para o outro, tá? Nem de 10 anos para o outro, nem de 20 anos para o outro. Acontece centenas, milhares de anos. Então, para você perceber a evolução de uma criatura, de um animal, de que ela teve realmente uma mudança significativa, você precisa analisar ela 1000 anos antes. E mesmo assim, ainda talvez seja pouco para você analisar a mudança. Então, a mudança acontece de forma sazonal, muito lenta, tá? De parte em parte. Então, ele vai dizer que existe isso, de acordo com que ao clima, o ambiente, os predadores, a falta de comida, tudo em volta vai influenciar se aquele animal, aquele ser vivo ali, ele vai continuar vivo, se reproduzir e ter proles, e as proles vão ter mais proles. Se isso vai acontecer, você vai ter abundância de comida, você vai ter abundância de comida, você vai ter outros fatores, milhões de fatores que vão fazer com que aquela vida ali ela se prolifere ou ela morra, ou ela não consiga lidar com as situações ali do local, beleza? Então vai dizer isso, alguns se adaptam e vivem, outros não se adaptam aos estímulos ao redor e morrem. Então o Charles Darwin vai dizer isso. Só que o darwinismo social é o seguinte, galera, antes de tudo, antes de qualquer coisa, por favor, já ajude o canal dando um like, cara, o seu like ajuda muito aqui no canal e ative o sininho para receber os vídeos sempre que eu enviar, beleza? Por favor, ajude o canal e é isso, galera, é isso que eu peço de vocês hoje, beleza? Posso contar com vocês? Obrigado! Então é isso. Então, o Charles Darwin ele vai dizer isso, né? Ele vai ter essa teoria e aí vai vir construído depois disso, a sociedade vai construir o tal do darwinismo social. Mateus, se o darwinismo ele se expressava de acordo com a biologia, com os animais no planeta Terra, o que vai ser a parte social do darwinismo? Vai ser estudando sobre
as pessoas vivendo em sociedades. E ele vai dizer o seguinte, que o darwinismo social vai fazer as pessoas evoluírem ou morrerem, ou serem pobres, ou serem ricas, ou serem bem-sucedidas, ou serem mal-sucedidas, de acordo com a sua capacidade de adaptação. Então ele vai dizer que quem está rico é porque soube se adaptar melhor, quem está melhor de vida, mais confortável na vida, porque soube se adaptar melhor, quem não está é porque não conseguiu, é porque não teve tanto afinco, tanta garra. Então isso vai ser o darwinismo social, falando que tudo depende de como você se adapta, de como você vive de acordo com o que está à sua volta, né? E claro que existem instrumentos, até políticos, para poder fazer com que todos sejam o mais próximo possível um do outro, mas isso aí para mim, utopia. Então o que acontece? Vai vir na Rússia um homem chamado Fyodor Dostoiévski, que é um escritor, né, um romancista russo, e ele vai dizer o seguinte, ele vai lançar um livro chamado Crime e Castigo, que por enquanto ainda é meu livro preferido de todos, Crime e Castigo, o melhor livro que eu já li, até hoje, né? Não sei se depois vai vir mais outro. Mas o Crime e Castigo é fabuloso, cara. E aí, o que acontece? Ele vai dizer no Crime e Castigo o seguinte, tem um personagem principal que se chama Raskolnikov, é um estudante de direito, mas ele diz o seguinte, ele diz que na tese dele existem seres humanos superiores e seres humanos inferiores. Existem seres humanos excepcionais e seres humanos padrões. Ele vai dizer que os excepcionais, ele vai dar um exemplo, né, como Napoleão Bonaparte, assim, são personalidades que ficaram famosas, que fizeram grande reviravolta, que fizeram grande mudança, que atingiram grandes feitos, né, para o bem ou para o mal. Então ele vai dizer que isso é um ser excepcional e que o ser excepcional, se ele tivesse que atingir seus objetivos grandiosos, ele poderia inclusive passar por cima, eu estou falando passar por cima da vida de uma pessoa que fosse normal. Então ele vai dizer que seres que são superiores, moralmente superiores, que isso inclusive faz com que eles sejam mais aptos, mais capazes, e que para eles atingirem o objetivo deles, que é um objetivo que ele vai chamar de... Vai chamar não, mas ele dá a entender que é grandioso, ele vai dizer que eles poderiam, inclusive, se tiver uma pessoa normal na frente deles, eles podem passar por cima, eles podem, inclusive, né, dar o cabo da pessoa, para não falar outra palavra, para poder atingir o objetivo, né? E ele vai falar isso, só que acontece o seguinte, aí depois, se eu não me engano, uns 21 anos depois, o Nietzsche, né, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, ele vai dizer o seguinte, ele vai pegar essa parte, ele vai pegar o darwinismo, a teoria das espécies, ele vai pegar o Crime e Castigo, vai ler e vai falar o seguinte, bom, quer dizer, não há indícios de que ele leu Crime e Castigo, mas se foi 20 anos depois, você imagina que talvez, né, ele tenha sido influenciado por ele, talvez não tenha lido, mas tenha sido influenciado por alguém que leu e falou para ele. E pelas ideias que a sociedade vem, né, se comunicando, falando, né, sobre isso. Nossa, teoria e tal. E acabou chegando nos ouvidos do homem. Só que o Friedrich Nietzsche, eu gosto muito do Nietzsche. Eu não gostava antes, passei a gostar, mas ele entendeu errado. Ele entendeu muito errado o que o Dostoiévski falou. Porque o Dostoiévski colocou na figura do Raskolnikov, que é o personagem principal de Crime e Castigo, esse pensamento de darwinismo social, de elitismo, só que o Dostoiévski faz esse personagem ser um escroto, sabe? Ele faz esse personagem dar na cara de que ele está fazendo uma coisa errada. Inclusive, a conclusão do livro mostra, aqui dando spoiler de Crime e Castigo, beleza? Mas não da trama, mas sim uma coisa meio superficial aqui. Ele percebe no final do livro que ele não era excepcional como Napoleão Bonaparte, que ele dizia que Napoleão Bonaparte era. Ele percebe que não era uma pessoa excepcional e que, bom, não é spoiler para ninguém, que no início do livro ele comete um crime, um assassinato, e ele se acha uma pessoa superior. Depois ele vai perceber, no final do livro, que ele não é uma pessoa superior, que ele é uma pessoa igual a qualquer outra. Isso vai ser uma derrota para ele. Então, o Dostoiévski, ao escrever... Nossa, um barulho da moto passando, só espera um minuto. Então, Dostoiévski, quando ele escreve o Crime e Castigo e o Raskolnikov, ele vai falar, esse cara tá fazendo isso, mas isso é errado. Ele mesmo descobre que ele estava errado no final.
ele mesmo descobre que o que ele fez não tem desculpa. Não tem uma teoria de que outros seres são superiores a outros seres. Não existe essa teoria. Ele estava errado. Então Dostoiévski coloca isso, o personagem fazendo algo, só que mostrando que ele cometeu um erro, um equívoco. E o Nietzsche, ele, não sei se ele teve contato com essa obra, mas ele vai falar, inclusive no Assim Falou Zaratustra, que inclusive tem resenha do canal, beleza? E aqui no canal, e tem resenha de livros do Dostoiévski também. Ainda falta o Crime e Castigo e Memórias do Subsolo, que eu já li, mas ainda não fiz resenha, tá? Então, o Nietzsche vai pegar isso, né? Não sei se ele pegou isso, mas ele pelo menos pode ter pego a ideia e inventou a questão do super-homem de Nietzsche, né? Que é o seguinte, galera, a questão do super-homem do Nietzsche, ele faz o seguinte, ele diz que existem seres humanos excepcionais, existem seres humanos normais, padrões, e que o homem, como nós conhecemos, né, o ser humano, né, hoje chamamos de ser humano, né, mas antigamente era tudo um homem, né, o homem, ele deve ser superado. Você não pode mais ser um homem, porque o homem, ele está abaixo das leis morais, ele tem que seguir as leis morais, né, ele está preso, trancado, ele está amarrado com as leis morais. Então, ele diz que o homem tem que passar para o nível do super-homem. Não o super-homem da DC Comics, porque nem existia ainda. Mas o super-homem que ele diz é um homem supremo. Que seria o quê? Um homem liberto das amarras sociais, das amarras dos valores, das tradições. Então ele vai dizer que o super-homem seria o homem que ele faz o que ele quer e ele não liga para os julgamentos, para os valores morais. Se ele tem que concluir um objetivo, ele vai concluir aquele objetivo e que se dane quem está na frente, e que se dane os valores, que se dane se aquilo ali é imoral, ele vai passar por cima de qualquer um. Então ele diz que o super-homem tem que ser isso, alguém sem valores morais e que queira conseguir o seu objetivo, né, ultrapassando quem quer que seja. E note que isso tudo, eu estou falando de Nietzsche, do Dostoiévski, e tem também o darwinismo social, tá? Já expliquei darwinismo social, Nietzsche, Dostoiévski. O Nietzsche vai entender errado. O Nietzsche vai pegar isso aí e vai tentar transformar num salseiro. Então, o que acontece? O Nietzsche já deturpou o que o Darwin falou. Nietzsche já deturpou o que o Dostoiévski falou. Mas ele ainda... bom, algumas fontes dizem que o Nietzsche sim era eugenista. Outras vão dizer que não era eugenista. Eugenista é quem quer tipo... que duas pessoas arianas têm um filho para o filho nascer ariano, mas é o mais esdrúxulo que eu posso dar. Duas pessoas arianas têm um filho e ele vai ter um filho ariano, que é o caucasiano, vamos dizer assim, né? Que o Hitler dizia que era acabei falando o nome, mas tudo bem. O Hitler dizia que era uma raça superior, né? Então, ele vai dizer que a eugenia é isso, você fazer copular com pessoas que têm o seu tom de pele para manter o que ele chamava de pureza, tá? Então, o Nietzsche vai pegar isso, alguns dizem que ele é eugenista, outros dizem que isso é eugenia, tá? Ele vai dizer que isso vai acontecer, que alguns vão dizer que ele era eugenista, outros vão dizer que ele não era eugenista, mas interpretou mal. Mas quem vai interpretar pior ainda vai ser o Hitler, que ele vai pegar a ideia a ideia que foi colocada ali, né, pelo Nietzsche, do super-homem, da raça evoluída, né, que ele dizia que era raça evoluída, vai pegar aquilo ali e vai transformar num salseiro. Ele vai causar o Holocausto, vai exterminar 6 milhões de judeus, que foi o caso, com o pretexto de que existe uma raça superior e uma raça inferior. Então ele vai executar os ciganos, deficientes, né? E os judeus foram o principal povo dizimado pelo Holocausto, né? Uma tragédia que foi causada. E então, ele vai colocar o darwinismo social como isso, como uma questão principal do nazismo, né? Nós temos que popular a Terra por pessoas mais capazes, por pessoas que são arianas, por pessoas que são que têm a pureza social, que ele dizia que era a pureza dele. Então, veja como Nietzsche distorceu o que Darwin falou, o que Dostoiévski falou, e só que ele ainda não colocou em prática, ele ainda não afirmou que a eugenia deveria ser colocada em prática. Ele não disse assim, temos que purificar
a humanidade. Ele não disse isso. Mas ele disse que o homem precisava ser superado, entre outras coisas que são próximas disso. Agora o Hitler deturpou todo mundo e pegou aquilo ali e falou: olha, eu vou usar isso aqui para exterminar todo mundo. Vou colocar isso aqui em prática. Agora eu não estou escrevendo livro, não estou falando isso em livro. Eu estou fazendo isso. Então ele vai lá e causa o extermínio dos judeus, né, entre outros povos. E lembrando que a sociedade da época, né, do século XX, do século XIX, já era bem eugenista, muito antes do Holocausto. Já era eugenista, a população já tinha ideias eugenistas de procriar, de ter ali um convívio pessoas que têm o mesmo tom de pele, brancos, a questão da separação, segregação, né, étnica. Então, a sociedade já era eugenista, só que ainda ninguém tinha pego 6 milhões de judeus, sei quantos milhares de ciganos, de deficientes, causado guerras, uma guerra, né, com várias batalhas por conta disso. O Hitler foi o cara que fez isso, né, foi o diabo na Terra. Mas isso tudo vai concluir também na questão do positivismo. O que é o positivismo? Positivismo é, por exemplo, você dizer que tudo pode ser provado pela ciência e pela tecnologia. Aí existe o positivismo social, que é você dizer que a sociedade ela tem que evoluir, tem que ser uma sociedade melhor pela tecnologia e pela ciência, unicamente por isso, né? Existem pautas religiosas, espirituais, que vão contradizer, de alguma forma, isso de que você tem que ser sempre positivista, que é a tecnologia, a ciência, tudo tem que melhorar, isso tem que melhorar, esse é o caminho para melhorar a humanidade, e não os valores morais, não a espiritualidade, né? E há um debate sobre isso. Uns vão dizer que a espiritualidade, o caminho da moral, dos valores, outro vai dizer que não, só a ciência vai resolver isso. Então, é uma questão que eles vão debater. Então é isso, galera, né? Eu acho que não falta mais nada a falar aqui, já falei sobre tudo. É isso, galera, darwinismo social e os grandes famosos que tiveram debate sobre isso, né? Que falaram sobre o tema, né? Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Dê um like aí, por favor, dê um like para fortalecer o canal. Já comente aí se você sabia desses fatos, se você não sabia, se você sabia sobre darwinismo social. Comente aí embaixo para eu saber. Galera, eu respondo todos os comentários, beleza? Eu sou chato, eu respondo todo mundo. Então, comenta aí que eu vou te responder. E é isso, galera. Se inscreva no canal e ative o bendito do sininho para receber todos os vídeos. Isso aí, beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Fui!